quando a presença enche a sua casa. Segundo dia, o homem que teme ao Senhor. O Senhor tem promessas tremendas para nós e nossa família. Precisamos nos posicionar para tomar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Não podemos ser passivos nessa questão. Devemos ser como aquele valente de Davi que se posicionou de tal forma contra o inimigo que a sua mão ficou pegada à espada. A verdade é que a mão e a espada se tornaram um. Precisamos nos tornar um com a espada do Espírito. Quando nos tornamos um com a espada, Deus pode fazer grande livramento. Creio que há um grande livramento para a nossa família. Não deixe que o inimigo toque nos seus filhos, na sua esposa ou nas suas finanças. Encha o seu coração com a imagem de fé. O Salmo 128 é uma poderosa imagem de fé de como Deus deseja abençoar a nossa família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, do 1 ao 4. A promessa de Deus é que você vai comer do trabalho das suas mãos e não do trabalho das mãos de outros. Ninguém terá de sustentá-lo, pois você terá a bênção do Senhor. Você não comerá da mão do seu pai ou do seu sogro, mas você mesmo será o mantenedor da sua casa. A promessa é que você será feliz. Deus quer que você seja feliz. Alguns imaginam que Deus planejou para nós uma vida cheia de angústia, com muita luta e tribulação, e pouca alegria e desfrute, mas é o oposto disso. A vontade de Deus é a sua felicidade. A terceira promessa é que tudo te irá bem. Essa é uma promessa maravilhosa. Se tudo irá bem, então seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos e o nosso caminho será próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera produz muito vinho com o qual nos embriagamos. Deus quer que nos embriaguemos de amor nos braços de nossa esposa. Um vinho estonteante que nos faz feliz. Não fale o que você vê, mas o que você quer ver. Seus filhos serão como os rebentos da oliveira. Isso significa que eles serão ungidos do Senhor. A unção estará na sua mesa. O azeite era algo sagrado para os israelitas. Eles os usavam para ungir as coisas santas, como combustível para as lâmpadas, algumas vezes para propósitos medicinais, ainda como alimento e também para fazer sabão. Numa ocasião, ouvi um guia explicando em Israel que eles prensavam as azeitonas 3 vezes para retirar o azeite. A primeira prensa era o óleo usado para iluminar o templo, era o combustível da menorá. A segunda prensa produziu óleo para fins medicinais. E a terceira prensa produziu azeite que era usado para fazer sabão, ou seja, para limpeza e purificação. Creio que o Senhor passou por essa prensa. A primeira foi no Getsemane, que significa prensa do azeite. Quando o Senhor passou por essa primeira prensa, aquele foi um momento de densas trevas, para que hoje haja luz no santuário da nossa vida. Na segunda prensa, ele foi açoitado e ferido para produzir o azeite usado para fins medicinais. Hoje somos curados pelas suas feridas. A terceira prensa era para produzir o azeite para lavar e purificar. Ela aconteceu na cruz, onde o Senhor derramou sangue para a nossa purificação. Todas essas promessas são feitas ao homem. A mulher e os filhos são abençoados porque o homem é abençoado. Quando o homem é transformado, toda a sua casa é transformada também. Se o líder muda, a esposa segue sua mudança. A mulher não é a líder da casa. Nenhum homem deve abdicar de suas responsabilidades para sua mulher. O plano de Deus é que a bênção da família comece com o pai. Todas essas bênçãos, porém, são para o homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é a característica que mais bênçãos traz à nossa vida. Você teme ao Senhor? Quando se trata de temor, muitos presumem que o temor de Deus é ter medo dele. Mas nada pode estar mais longe da verdade. Para muitos, o temor de Deus é o medo da punição e do castigo. Por isso vivem atemorizados, porque ainda estão debaixo de um espírito de escravidão. Todavia, para aqueles que clamam Abba, Pai, o temor é apenas o resultado do amor recebido. No Salmo 130, apenas 2 capítulos depois, Davi nos dá uma definição de temor. Lembre-se sempre de que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Salmo 130, do 3 ao 4. Se o Senhor olhar para nós e contemplar em nós iniquidade, ninguém subsistirá. Louvamos ao Senhor, porque neste tempo da graça, ele vê o sangue sobre nós. E se ele vê o sangue, as iniquidades são removidas. Davi diz que o temor do Senhor vem quando compreendemos que fomos perdoados. Quando meditamos no quanto custou ao Senhor o perdão da cruz. O temor de Deus enche o nosso coração.
Assim, o verdadeiro temor é fruto da alegria de ter os pecados perdoados. A verdade é que somente a graça de Deus pode produzir verdadeiro temor em nós. Em Mateus 4, quando o Senhor foi tentado pelo diabo, ele respondeu com o texto do livro de Deuteronômio. Em Mateus 4,10, ele diz: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Todavia, quando lemos o texto que o Senhor está citando, ele está um pouco diferente. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6,13. No Velho Testamento está escrito: O Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus mudou o texto para: Ao Senhor teu Deus adorarás. Ele trocou a palavra temor por adoração. Nós não podemos fazer isso, mas ele pode, pois ele mesmo é o autor da Escritura. Isso significa que a adoração é o verdadeiro temor de Deus. Você anda nos seus caminhos? Quando a palavra de Deus fala de andar nos caminhos de Deus, está falando, na verdade, que nós andamos seguindo o Senhor. Aprender a seguir o Senhor é uma questão vital. Andar nos caminhos do Senhor é o que João diz sobre andarmos na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. 3 João 1:3. O que é a verdade? Veja bem o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, do 31, 32. A palavra a qual o Senhor se refere é sempre a palavra da graça. Os judeus conheciam os mandamentos de Moisés, portanto, a palavra de Jesus não se refere à lei. A verdade não é a lei do Velho Testamento, pois esta os judeus já conheciam e não tinham experimentado libertação. Mas a verdade do Evangelho agora poderia libertá-los. A verdade é a graça do Evangelho. Como podemos afirmar isso? Precisamos sempre nos lembrar de que a Bíblia é o seu próprio intérprete. No livro de Gálatas, Paulo nos esclarece o que é a verdade. Houve um momento na vida de Pedro em que Paulo teve de repreendê-lo. Paulo diz que Pedro não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Disso concluímos que a verdade é a graça do Evangelho. Andar na verdade é andar segundo a graça do Evangelho. Esse é o verdadeiro caminho do Senhor. Você tem andado na verdade? Você crê todos os dias que os seus pecados são perdoados? Você crê que recebeu a justiça de Cristo? Quando algum ensino nos leva a duvidar dessas realidades, deixamos de andar na verdade. Caleb foi alguém que seguiu o Senhor. Ele era um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Ele e Josué voltaram cheios de fé para a conquista, enquanto os outros se afundaram na incredulidade. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. Números 14, 24. O Senhor disse que Caleb perseverou em segui-lo. Como Caleb seguiu o Senhor? Ele simplesmente creu que o Senhor lhe daria a herança. Ele tinha um espírito de fé diferente dos outros espias. Quando cremos em sua palavra, o Senhor diz que o estamos seguindo. Caleb peregrinou com o povo por 40 anos, mas seu coração estava na terra que manava leite e mel. Em todo o tempo ele seguia o Senhor. O Senhor Jesus falou muitas vezes que o seguissem e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. O segredo de Caleb foi seguir o Senhor. No entanto, não se diz que ele seguiu o Senhor cumprindo a lei, mas crendo na promessa. Hoje também somos desafiados a crer na promessa. E quando cremos, nós seguimos o Senhor. Caleb e Josué foram os únicos a receberem a herança da promessa, porque foram os únicos que seguiram o Senhor. João e Pedro são símbolos de dois tipos de discípulo. João representa aqueles que se gloriam em ser amados do Senhor, e Pedro representa os que se gloriam em amar o Senhor. Depois da ressurreição, o Senhor aparece a ambos, mas de João se diz que seguiu o Senhor. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21, do 20 ao 22. O texto diz que João ia seguindo Jesus. João estava consciente do amor do Senhor por ele, e o resultado disso é que ele seguia o Senhor. Mas ele fazia isso de forma espontânea, sem nem estar consciente disso. Quando você está consciente do amor do Senhor, você já o está seguindo.
Mas Pedro, que se gloriava do seu amor pelo Senhor, precisou ser exortado a segui-lo. Quanto a ti, segue-me, disse o Senhor a Pedro. Precisamos lembrar as pessoas de seguir o Senhor quando não se sentem amadas e nem descansam em fé na promessa de Deus. Frequentemente, nos vemos olhando para esse ou aquele líder e perguntando ao Senhor: e quanto a esse? Mas, nesses momentos, a resposta do Senhor é sempre esta: quanto a você, segue-me. Precisamos parar de culpar os outros ou o trabalho dos outros. Se estamos conscientes do amor de Deus, nós o seguiremos espontaneamente. Amém.